O foco do projeto de pesquisa Literatura e Pensamento Italianos Contemporâneos embasa-se em uma importante problematização, envolvendo a literatura, que é definida como um espaço de inoperosidade, e a narrativa italiana dos séculos XX e XXI. O pensamento de Giorgio Agamben, filósofo e acadêmico italiano, foi fundamental para identificar os conceitos de inoperosidade da linguagem literária, contemporâneo e anacronia, aplicados na análise de 8 contos retirados das obras Casa la Vita de Alberto Savinio e L'idea ulteriore de Giorgio Manganelli, 4 novelle sulle apparenze di Gianni Celati e Tu sanguinosa infanzia di Michele Mari. Especificamente da obra Casa la Vita, que representa em certo modo a alegoria fundamental de Savinio, na qual a vida é como uma casa entre as sombras, foram selecionados os contos Filha de Imperador e Trololó. Os próximos contos selecionados foram Um Rei e Simulação. Fundados sobre uma prosa lírica e alucinante, esses exercícios mentais preenchidos de imagens fantásticas parecem longos delírios monologantes. Já Barato e Os Leitores de Livros São Sempre Mais Falsos foram os 2 contos selecionados de Gianni Celati e baseiam-se sobre a premissa das aparências, as quais não são como uma espécie de véu de Maia que esconde o significado verdadeiro das coisas, mas tudo o que o ser humano dispõe. E por fim, 8 escritores e a Flecha Negra, de Michele Mari, que tratam sobre o tema infância, entraram nessa lista. Depois da análise desses contos, a pesquisa dedicou-se ao pensamento italiano, o qual seria descrito como um pensamento impuro, que pela complexa história italiana, um país que só alcançou a unidade em 1861, carregou lado a lado questões políticas, culturais, sociais, filosóficas e literárias, para pensar o estético, sempre estritamente em contato com os aspectos éticos, e a literatura, sempre em relação às questões sociais. Para o Italian Thought, a linguagem é um dos polos de interesse sobre o qual se faz várias reflexões. Sendo assim, ao se pensar nos autores trabalhados, percebe-se que cada um deles tem uma relação peculiar e distinta com a literatura e apontam para problematizações envolvendo pensamento, escrita e linguagem. Então, em relação aos autores trabalhados, conclui-se que Alberto Savinio, pseudônimo de Andrea Francisco Alberto de Chirico, é influenciado pela pintura metafísica e pelas vanguardas europeias. Sua linguagem parece pintar um quadro com palavras. Savinio viveu junto ao irmão em Paris de 1911 a 1915, participando de alguns dos principais salões da época, sendo influenciado por grandes artistas como Apollinaire e Pablo Picasso. Giorgio Manganelli pertence a uma vertente da literatura barroca que parece suspender o significado das palavras. Como afirmado no prefácio de Italo Calvino de 1972, a escrita de Manganelli é um código de euforia sombria, um bestiário heráldico evocado pela solidão do insônia que se vira entre os lençóis como em uma página em branco. Gianni Celati, que mescla a filosofia com a literatura e estudou na Universidade de Bolonha, local onde escreveu sua tese sobre James Joyce, labora sobre a vertente da linguagem palavra-silêncio. E, por fim, Michele Mari trabalha de forma autobiográfica e fantástica, sempre relacionando sua escrita ao tema infância. E essa pesquisa, como Mari, encontra-se nas dores do crescimento, pois crescer significa perder tantas coisas, tantas defesas, tantos fetiches, tantos objetos mágicos, tantos talismãs, mas também perder os próprios pedaços de vida, deixar para trás os pedaços sangrentos do seu próprio corpo.